Entrei. Uhum. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Estamos começando a live de hoje. Vamos fazer a interpretação da escala CARS. Olá, Nete. Boa noite. Seja bem-vinda, meu bem. Vamos falar hoje dos comportamentos que justificam as respostas da escala, tá? Vamos exemplificar essas respostas, né, Nete? Nete fez ali, me ajudou bastante, fico bem feliz. Só vou dar um tempinho a mais. Olá, Gi, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que prazer ter vocês aqui de novo. Depois da nossa aplicação de ontem, foi uma aplicação muito interessante. Quem não assistiu, está disponível na página do método, toda a aplicação, como que foi feito as perguntas, quais foram essas respostas. No momento da aplicação, nós comentamos algumas características, né? A Nete comentou algumas características. Boa noite, Dé, boa noite, Kelly, Criativamente, Cris, Andréia, sejam todos bem-vindos. Então, como eu estava falando, nós, durante o processo mesmo da aplicação ontem, houve alguns comentários, né? A Nete acabou exemplificando algumas respostas já que estavam enquadradas. Boa noite, Francisca, tudo bem? Então, também já houve alguns comentários, mas hoje eu vou comentar um pouco mais a característica em si da AME dentro desses critérios, tá? E também vou estar fazendo algumas, como que eu posso dizer, alguns recortes para dar algumas outras informações que podem estar apresentando em outras crianças também, tá? Então, como que vai funcionar? Quem assistiu ontem percebeu que a escala, ela é uma escala com 15 questões, porém, ela é uma escala longa. Cada questão, cada uma das 15 questões, trazem 4 alternativas. Então, se eu fosse falar novamente todas as alternativas, para daí falar a resposta que foi dada, e então fazer alencar com um exemplo, seria muito longo, tá? Essa nossa live ficaria muito longa. Então não, eu vou ser um pouco mais direta e objetiva. E quem quiser saber essas características que não foi a escolhida pela NET para explicar o comportamento da AME, pode ir na live que tá salva e procurar lá, buscar lá, e daí sim ver quais são todos os critérios que estão envolvidos, tá? Mas antes de eu começar, eu quero uma boa noite de todo mundo. Quem tá aí, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. Quem tá assistindo a live aí é pedagoga, é neuropsicopedagoga, é fonoaudióloga, é psicóloga? Qual que é a formação de vocês? Interajam um pouquinho aqui comigo, enquanto eu vou preparando o material. Boa noite, Mara, boa noite, Pati. Boa noite, Plural, olha que legal, que bacana. Neuropsicopedagoga, olha que bacana, que delícia. Nossa profissão está crescendo, neuropsicopedagoga. Eu adoro, que delícia. Fono eu falo que é a minha paixão.
Enfermeira, acupunturista e mãe atípica, olha que legal. Psicopedagoga, ai gente, eu adoro a diversidade. Eu adoro a diversidade clínica, eu adoro a diversidade multiprofissional. Ah, Marinha linda, meu coração. Professora e psicopedagoga, olha que delícia. Eu sempre falo que todas as áreas que trabalham com o desenvolvimento são todas extremamente importantes, né? Psicopedagoga e neuropsicopedagoga, ai que delícia, psicopedagoga, boa noite, neuropsicopedagoga clínica, ai, olha lá, Josilane, Francisca, ai que delícia, gente. Sejam muito bem-vindos, então. Então vamos à nossa live, da nossa correção, né? Vamos direto agora para entender a escala CARS. Então vamos voltar um pouquinho e perceber, né, a escala CARS, para que ela serve, né? Oiê, Alessandra! Então, para que a escala CARS serve? A escala CARS, ela é uma escala aonde trazem comportamentos autísticos, né? Comportamentos relacionados ao transtorno do espectro autista. E ela traz em níveis esse comportamento, tá? Então, ela é uma escala muito interessante, porque além de nós analisarmos se está presente ou não esse comportamento, nós também conseguimos analisar o grau de prejuízo, digamos assim, do comportamento. Que eu volto a falar que o método NeuroPP Avalia leva muito em consideração. É nós sabermos a característica. No entanto, que eu apliquei a escala CARS em uma criança que já tinha passado pelo processo avaliativo e ela já tem um laudo. Então, foi para nós observarmos as características e os prejuízos dessas características, que é o que nos importa enquanto pessoas que estamos trabalhando com o desenvolvimento dessa criança, tá? Essa escala é uma nova abordagem. Eu não vou saber te dizer já que certinho de que ano que é, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada exata no ano da publicação dela. Ah, então daí eu passo pra ti. Mas ela é nova, ela não é uma abordagem antiga não, tá? Então o que acontece? Ali na escala CARS, claro, tem uma pontuação final. Tem ali onde traz os pontos de típico, nível leve, moderado e grave, porque usa... ainda não está com o nível 1, nível 2 e nível 3, porque isso sim é muito recente. Então, vem isso, mas mais do que isso, tá? Vem a característica e o tamanho daquele prejuízo. Então, vai nos dar suporte pra gente saber o que tem que melhorar. É que nem a Nete falou na live ontem. Ela, graças a ela entender as pequenas características, que ela, enquanto mãe, consegue ajudar a filha em casa, tá? Olha lá, a escala CARS surge na Universidade da Carolina do Norte com Eric Schopler e seus colaboradores. Gratidão pela colaboração aí, olha que legal. Muito legal. Profissão mãe da Aimee. Então, olha só, né, gente? Graças a esses entendimentos característicos individuais que é possível fazer um trabalho, que é possível fazer um desenvolvimento dessas crianças. Não é só para saber se tem autismo ou não tem autismo. Até porque para se ter um diagnóstico, não é com uma escala. Serão várias escalas, serão vários outros testes, de preferência, né, que tenha um olhar muito criterioso e científico. Então, após a investigação, ainda passa por outro processo de ir para médico, neurologista, psiquiatra, que vai estar analisando. Então, não é essa a questão. A CARS não é para diagnosticar, ela é para levantar características. Características essas que nós precisamos saber enquanto terapeutas, enquanto mães atípicas, enquanto professoras, enquanto fonoaudiólogas, enquanto seres humanos que estão trabalhando e lidando diretamente com a criança que precisa do desenvolvimento, ok? Então, muito bem, gente. Eu vou estar começando aqui, vou falar qual é o domínio que está sendo avaliado
nessa questão. Vou falar qual foi a resposta, ok? E vou comentar com os exemplos que a NET me mandou, porque eu pedi para ela exatamente o exemplo para poder compartilhar bem com vocês, que justifica aquela resposta, tá? Já que o Denver, ele é mais completo, tá? O Denver, ele é mais completo, assim como o Proteia, assim como o Idade, que vai estar colaborando, assim como o SRS2, tá? Por isso que eu digo, a CARS, ela é uma triagem, ela é para levantar as características, mas somente ela não é o suficiente. Ela também é utilizada. Dentro do método NeuroPP Avalia, na avaliação de ETEA, o que é utilizado? A escala CARS, a ATA, que é a escala de traços autísticos, o SRS2, que é uma escala de responsividade, o Proteia-R, tá? Então também é utilizado o Proteia. Então são várias avaliações, além das avaliações das funções executivas da criança propriamente dita, para a gente também avaliar como que essa criança está aprendendo e como que ela se desenvolve, como que tá a atenção, como que tá a memória, como que tá a flexibilidade e assim por diante, tá? Então, e o Denver, assim como o VB-MAP, né? Tem, assim como tem outros protocolos que são completos também para estar utilizando nessas investigações. Então, a gente vai utilizar aqui uma escala de rastreio, tá? Você vai passar o material da CARS. O material da CARS, gente, ela é de domínio público, tá? Se vocês colocarem no Google, vocês conseguem achar ela. Tá? Eu estarei disponibilizando a escala CARS para quem está no método, tá? Para quem é aluno do método NeuroPP Avalia, porque fica difícil de eu conseguir mandar aqui na live para vocês e tudo mais. É bem complicado para eu conseguir mandar arquivo editável, tá bom? Então, eu não consigo, tá? Nossa, cada dia eu vejo a importância dos nossos estudos e aprimoramentos. A gente sempre tem que estar evoluindo. Quem trabalha com a ciência, quem trabalha com evidência científica, nunca vai ter certeza de que aquele material vai ser eterno. Porque tem novas pesquisas acontecendo o tempo todo. É o tempo todo que está acontecendo. Graças aos pesquisadores, a gente vai evoluindo. Por exemplo, o teste idade. O idade, ele é um teste novo, ele é uma escala nova, uma avaliação nova, que veio dos marcos do desenvolvimento. Então, sempre está chegando testes novos para a gente estar aprendendo, se aprimorando, tá? Do padrão ouro, sim, o ADOS, o ADR, o ADOS, gosto muito desse protocolo, muito, e do ADIR também, tá? Do ADIR, eu brinco que é o ADIR. Gosto bastante também, é padrão ouro, tá? É padrão ouro. Mas se eu não me engano, ele é padrão ouro, mas para o Conselho de Psicologia, tá? É algo assim, se eu estiver errada, me corrijam. Não tem a validação brasileira total, é algo nesse sentido, tá? Mas ele é maravilhoso, com adultos inclusive, tá? É muito bom mesmo. O idade também é fantástico, eu adoro. Então vamos lá ao que interessa, tá, gente? Vamos ao primeiro domínio. Eu vou estar falando o primeiro domínio para vocês e a resposta, tá bom? Então o primeiro domínio que a gente tem aqui é um domínio que é sobre relacionamento interpessoal, tá? Como que essa criança se relaciona com o ambiente, com o meio, com a sociedade, com as pessoas, tá? A resposta da NET relacionada à AIME trouxe um grau 3, que significa que a criança às vezes demonstra isolamento, a necessidade de esforço persistente para obter a sua atenção e há um contato mínimo por iniciativa da criança. O contato pode ser impessoal. Então essa foi a resposta da NET e aqui eu vou dar o exemplo do que justifica essa característica, tá? A AIME, em lugares novos, ela se fecha e parece ter um olhar bem seletivo. Se alguém desconhecido faz perguntas,
ela responde de modo literalmente e direto. Respostas curtas. E muitas vezes o literalismo atrapalha, né, nessa comunicação. Comunicação que por vezes tem que ir intercedendo, justificar ou cooperar. Então, olha só, justifica a característica do relacionamento que é trazido, né? Então, demonstra um certo isolamento, em ambientes, tem a necessidade de esforço. Então, se alguém for conversar com ela, que é uma pessoa que ela não conhece, a pessoa vai ter que insistir muito e fazer várias perguntas, porque não vai ter por parte dela o interesse de fazer a troca de turno. Se não é um assunto que me interessa, né? Isso é muito característico do autismo, não é algo que eu precise prestar atenção. Então, essa seria a resposta do relacionamento interpessoal. Ela não é que ela não se comunica. Ela se comunica muito bem com quem ela já conhece, quem ela não conhece, ela não entende muito essa reciprocidade, tá? Essa troca de turnos ali que acontece. A número 2, então, é relacionado à imitação. Como que é o processo de imitação dessa criança, tá? E quando a gente fala imitação, não é só quando ela chega a falar que não fala com estranhos. Então, por que eu vou conversar com você, né? Digamos assim. Então, a questão da imitação, tá, gente? Não é só uma questão da imitação de criança muito pequenininha, é imitar comportamentos na sociedade. A gente tá num ambiente, se nós estamos todo mundo num ambiente, a gente começa a ver um monte de gente que sai correndo, né? A gente sai correndo também. Então, a gente faz uma imitação de comportamento. Quem tem transtorno do espectro autista tem um pouco de dificuldade em fazer essa imitação do comportamento, porque tem que ter lógica para ele, tá? Então, qual foi a resposta da NET relacionada a isso? A criança imita comportamento simples, então, quando era muito pequenininha ali, o bater palmas, palavrinhas, na maior parte do tempo. Às vezes, reproduz uma imitação atrasada, após um tempo de latência, porque muito provavelmente ela tá ali processando aquela informação para fazer sentido para ela aquilo que está acontecendo, para ela conseguir fazer o que é necessário. Então, olha só, a Emê tem resistências em imitar, mas imita. Normalmente, quando peço para imitar, ela diz que o meu jeito não é o único, e ela tem o jeito dela. Então, por que eu tenho que te imitar, né? Muitas vezes não sei se ela não executa por não saber ou se ela sabe e não quer, por questão do TOD também, do transtorno opositor desafiador. Porém, olha só, gente, quando é para gravar um vídeo, ela não consegue criar o texto. Sempre precisa do meu apoio. E uma vez que eu falo, ela memoriza e fala de primeira, como se tivesse criado tudo. É uma questão de que a Emê, ela tem um desenvolvimento linguístico, tá, gente? Não é comunicativo, linguístico desenvolvido. A memória dela é muito boa. Então, quando está dentro de um hiperfoco, quando ela vai gravar um vídeo, por exemplo, é algo que ela gosta de fazer, porque geralmente está com o galo, está com a paçoca, né? Tá fazendo algo divertido para ela também. Então, ela tem interesse. Então, lá no cérebrozinho dela faz sentido. Então, aquilo ali faz sentido. Agora, outro caso que eu já vi de uma outra paciente minha, quando ela era muito pequena, brincar com de fazer chá da tarde, né? De tomar chá, só que não com chá dentro. Ela não brincava, porque para ela não tinha sentido. Se colocasse o chá dentro da xícara, ela brincava. Então, tem que fazer sentido. Também a questão da imitação para quem está dentro do transtorno do espectro autista. Então, aqui a NET trouxe que ela faz a imitação, mas depende da situação. Há essa seletividade também, tá? Vamos então para a próxima. O nosso próximo domínio aqui é a resposta emocional. Como que ela responde emocionalmente? Nós sabemos que dentro do transtorno do espectro autista existe essa desregulação, né? Ela é comum dentro do transtorno do espectro autista. Então, como que é o da Emê? Então, na resposta da NET foi a número 3, 1 grau 3, tá? Que significa o quê?
a presença definitiva de sinais inapropriados na forma e quantidade das respostas emocionais. As reações podem ser inibidas ou exageradas, mas também podem não estar relacionadas com a situação em si. A criança pode fazer caretas, rir ou ficar estática, apesar de não estarem presentes fatos que possam estar causando tais reações, tá? Então, olha só, o que nós temos aqui? A resposta da NET foi essa 3. O que ela colocou aqui pra mim? Que o mais marcante na resposta é que quando eu colocava em situações, seria a Aimee sorrindo como se estivesse debochando. E quando é pra rir, ela não sorri. Não faz sentido certas coisas. E outras fazem um sentido muito diferente. Olha o relato, gente. Há uns dias eu estava chorando e ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Só tinha tido uma lembrança que me fez chorar. Em segundos ela contou uma piada que ela leu e memorizou e caiu na gargalhada, sendo que eu estava com o rosto molhado de lágrimas, como se não tivesse clareza que não era hora de rir, e de fato não tem clareza. A Aimee também dá risada forçada, sem presença aparente de algo engraçado. Então eu pergunto do que está rindo e ela diz que é algo na cabeça dela, que não sabe explicar. Então olha só, é o descontrole. Entra muito a questão de estar envolvida no meio. Se a NET tivesse falado para ela, verbalmente, filha, eu estou triste agora, não é o momento de você fazer uma piada, ela poderia entender de uma outra maneira. Mas assim, ela fez a pergunta se ela estava triste, e a NET disse que estava, disse que estava chorando e que tinha tido uma lembrança. Então, ok, teve uma lembrança, pra ela tá tudo certo. Então, olha como que é essa comunicação, tá? Então, olha como com a escala CARS a gente consegue entender as particularidades desses comportamentos. Porque traz o comportamento, traz o que a gente precisa analisar, tá? E é muito legal isso daqui, que a NET tá passando esses relatos que eu estou lendo para vocês, porque lá no consultório, os pais vão chegar com relatos assim para vocês. Lá na entrevista, lá no primeiro contato. Então, lá na entrevista, a hora que vocês atenderem, que vocês começarem a perceber relatos parecidos com esse, já acende a nossa lâmpada de que há a possibilidade de um transtorno do espectro autista e a gente precisa avaliar. Tá? Precisa avaliar as características mais minuciosamente. Então, esses relatos de dia a dia é muito importante que a gente se atente, tá? Pra gente conseguir, na hora da entrevista, já ir alencando uma coisa na outra. Então, agora vamos para o próximo domínio. Nosso próximo domínio é o domínio número 4, que é a expressão corporal. Tá? Então, a resposta da Aimee, a questão da expressão corporal, aqui entraria a questão da coordenação motora, tá? Ampla, principalmente. Entra a questão do domínio do corpo, tá? Então, isso aqui a gente vai entender como foi a resposta da Aimee. Então, de acordo com a NET, ela tem um grau moderado relacionado a isso. Comportamentos que são claramente estranhos ou não usuais para outras crianças da mesma idade. Pode estar presente peculiar postura de dedos e corpo, autoagressão, balançar-se, rodar e contorcer-se, movimentos serpentiformes de dedos ou andar nas pontas dos pés. Então, olha só, gente. São todos os autistas que apresentam comportamento estereotipado de balançar o corpo e tudo? Não, existem outros tipos de comportamentos que também podem estar prejudicando, como uma autoagressão, comer, machucar. E tem muito de machucar os dedos, então ela fica o tempo todo assim, aonde faz feridas realmente, tá? Essa questão do procurar um movimento repetitivo para autorregulação. Então, isso é bem característico. Vamos ver o que a NET trouxe de característica pra gente, específica do caso, tá?
eu abrir aqui. A Aimee, com o passar dos anos, percebo clara inclinação de corpo para frente e como se a cabeça quisesse se enfiar dentro do pescoço. A postura está mudando, olha só. Sempre mantém mãos fechadas ou dedos subindo uns nos outros. Estalar de dedos, automutilação de nível sério, enfiar agulha no dedo, balançar para frente e para trás e dos lados, girar por minutos sem ficar tonta e andar nas pontas dos pés só quando era bem pequena. Eu acredito, Net, você me fala, você tem lá na tua página, vai ter o vídeo dela na loja girando, né, em movimentos repetitivos de autorregulação em círculos. Se tiver lá, me avisa, tá? Que daí as pessoas também podem entrar para estar observando esse comportamento propriamente dito, tá? Desse girar sem ficar tonto. Então, olha, são os movimentos repetitivos, são os movimentos que vão estar ali trazendo uma autorregulação para a Aimee, mas que é muito difícil. Machuca em alguns momentos. Há uma autoagressão. Tem sim, a Net falou que tem o vídeo lá, tá? Lá vocês vão perceber todos esses comportamentos, tá? Então, há essa autoagressão. Então, olha, novamente a escala CARS traz algo muito específico pra gente. Muito específico sobre essas características. E a Net, claro, colaborando em relação a trazer ali essas no dia a dia, né, propriamente. Então, muito interessante essa questão. É uma das primeiras coisas que a gente presta atenção numa criança com autismo, né? São os movimentos repetitivos de autorregulação. Então, agora nós vamos pro outro, tá, gente? Vamos lá. O próximo domínio que nós temos aqui é um domínio do uso do objeto, tá? O uso do objeto, o uso necessário do objeto. A resposta da Net foi um 3,5, tá? Por quê? Porque ficou entre o 3 e o 4. Então, nesse caso, eu vou estar lendo o 3 e o 4 para vocês entenderem o que seria no meio, tá? Há muito interesse por há muito pouco interesse por brinquedos e objetos, ou o uso é disfuncional. Pode haver um foco de interesse em uma parte insignificante do brinquedo, ficar fascinado com o reflexo de luz do objeto, ou eleger um excluindo todos os outros. Este comportamento pode, ao menos, ser parcialmente ou temporariamente modificável. E no número 4 fala: a criança pode apresentar os sintomas descritos acima, porém com uma intensidade e frequência maior. Há significativa dificuldade em distrair a criança quando está ocupada com estas atividades inadequadas e é extremamente difícil modificar o uso inadequado de objetos. Então essa a resposta da Net ficou entre essas duas, tá? Vamos ver por quê que ficou entre essas duas. Então vamos lá. Só um minutinho, gente. Vamos lá. A Aimee acumula muitas coisas dizendo que vai fazer artesanato. Ela visualiza coisas que a gente não visualiza e não aceita que eu jogue fora. Ela guarda cada caixa de pizza. Ela guarda a caixa da pizza de uma pizzaria específica. O autismo tem muitas características, alguns autistas, em fazer coleções, né? Em fazer coleções. Isso é muito... muito legal. Valeu, Net. Então, essa questão da coleção é algo que é muito presente no autismo, tá? Ela usa o hashi de modo persistente e continua até para comer coisas que não são comuns. Ela faz gelo desde que alcançou o congelador e mesmo no frio ela chupa gelo, não importa a temperatura. Exemplo, a embalagem de uma escova de dente ela lascou, coloca a água que ela lascou, colocou a água e colocou para fazer gelo. Os brinquedos na primeira infância era do corpo humano, cérebro, anatomia e livros. Frascos de suco em formato de animais que seriam descartáveis, ela usa até eu prometer outro, então jogar fora. Para mudar algo que ela definiu, precisa de forte argumento ou troca usando bem os reforçadores, tá? Ou às vezes algo que ela queira muito. Tipo,
Se você fizer isso, deixe você usar mais 5 minutos de tablet. Reforçadores simples, mas que é eficaz. Então, olha só. Olha a questão do uso do objeto. É algo que é do interesse dela? Não interessa se outras pessoas acham que isso não é algo que se guarda, que se coleciona. Então, ela tem o uso do objeto de uma maneira equivocada. Colocando nas crianças menores, é onde a gente mais percebe, é a criança que ela brinca com o carrinho, mas ela não brinca com o carrinho, ela brinca com as partes do carrinho. Né? É uma criança que ela vai girar o carrinho, ela vai desmontar o carrinho, mas ela não vai brincar com a função do carrinho. Né? A criança com a boneca, sei lá, machucar, entre aspas, a boneca, digamos assim, é tirar algumas partes, é querer mexer em partes, é observar pequenos detalhes que acontecem, que tem ali no brinquedo e não com a função toda do brinquedo. Isso pequenininho. E maiores, como é o caso da Amy, que já tá maior, outros objetos. Outros objetos que ela dá uma função pro objeto, tá? Então, ela faz um uso diferente do objeto, ok, gente? Vamos para a próxima, então. A adaptação a mudanças é outra dificuldade dentro do transtorno do espectro autista que a escala CARS traz para a gente analisar. Então, entre essa questão de adaptação a mudanças, também ficou com uma pontuação 3,5. Então, vamos entender por quê, tá? A 3 está assim. A resistência às mudanças da rotina. Há uma tentativa de persistir na atividade costumeira e é difícil acalmá-la. Fica raivosa ou triste quando há modificação. E a número 4 fala o seguinte. Quando ocorrem mudanças, a criança apresenta reações graves que são difíceis de serem eliminadas. Se são forçadas a modificarem a rotina, podem ficar extremamente irritados e raivosos ou não cooperativos e talvez respondam com birras. E a resposta da NET foi na metade, foi no meio desses dois, foi no 3,5. Então, vamos entender por quê. Opa, calma aí. Aqui. Se eu mudo um caminho que costumamos fazer, no mesmo momento ela questiona e simplesmente diz, não é por aqui. Mamãe, você está no caminho errado, volta. Então eu digo que mudei o caminho hoje e ela pergunta, tá, por quê? Mas estamos na moto? Então eu tenho que dizer para ela que depois eu explico ou terminar. Ela não consegue explicar porque estão na moto, tá? Então eu tenho que dizer para ela que depois eu explico ou terminar de responder, senão ela não para de perguntar. Na escola normalmente fazem mudanças sem aviso prévio e ela se nega a executar o que foi mudado. Diz que está acostumada do jeito anterior, que não pode mudar, que cada um tem um jeito e etc, etc, etc. Fica com raiva e triste. Entra em estereotipia de autorregulação. Muitas vezes isso tem a parte de bater de frente, as pessoas interpretam como bater de frente ou desrespeito ou falta de vontade, porque ela simplesmente não tem muita dificuldade em aceitar a mudança da rotina. Aí a gente entra na questão da previsibilidade. Transtorno do espectro autista tem uma dificuldade na flexibilidade cognitiva e essa flexibilização dificulta o comportamento inesperado, tá? De se atentar e conseguir se organizar. Eles se mantêm no mesmo comportamento, do mesmo jeito, da mesma forma. E quando é necessário mudar, há um sofrimento por parte de quem tem o transtorno do espectro autista. Ele precisa ser avisado com antecedência. As coisas precisam ser previsíveis para ele. Ele precisa saber o que vai acontecer. Então, a imprevisibilidade é algo que prejudica muito quem tem o transtorno do espectro autista, tá? Muito. Várias crises podem acontecer por esse tipo de situação. Então, é sempre importante ter a previsibilidade.
Fica a dica para vocês que trabalham com transtorno do espectro autista. É necessário a previsibilidade. Quando é imprevisível, as chances do sofrimento dessa criança é bem grande, tá? Vamos para o próximo, então. O uso do olhar, tá? Aqui nesse quesito, a NET marcou um grau 2. A criança precisa ser lembrada de vez em quando para olhar para os objetos. A criança pode estar mais interessada em olhar para espelhos e luzes que outras crianças da mesma idade, ou ficar olhando para o espaço de forma vaga. Pode haver a evitação do olhar. Então, vamos ver a justificativa aqui. Muitas vezes ela diz, eu estou ouvindo, não preciso olhar para estar ouvindo. Inclusive, numa tarefa, muitas vezes não olha no local que precisa. É o olhar periférico, é um olhar diferente. Eu não preciso estar olhando para estar escutando, né? O que escuta é o ouvido, não é o olho, enfim. Então, tem essa dificuldade em ter o uso do olhar de forma funcional, tá? E também dessa questão da atenção compartilhada, que se utiliza a questão visual, a questão do olhar. Então, muitas crianças não fazem o contato visual. Porém, entretanto, todavia, tem pessoas com transtorno do espectro autista que fazem contato visual até exacerbado. Porque, digamos que foi treinado para olhar nos olhos. As histórias que eu conheço de pessoas que são assim, são pessoas que foram realmente dentro da família. Isso já são adultos, tá, gente? Então, há um bom tempo atrás, dentro da família havia esse forçar a olhar. Então, foi treinado, tem uma imitação desse comportamento, tá? Mas o importante do olhar dentro do transtorno do espectro autista é ele ser diferente. É ele ser um olhar diferente. Ele ser um olhar periférico, ele não tem uma manutenção ou tem muita manutenção de olhar. Então, tudo que foge de um esperado, de um típico, de um comportamento típico, é algo que chama atenção como dificuldade nessa questão do olhar, do contato visual, ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. O uso da audição. Gente, quero saber, tá tudo certo por aí? Estão gostando? Tá todo mundo quietinho? Tô achando estranho que as pessoas estão comentando hoje aqui. Vamos lá. Número 8, tá? O uso da audição. Como que foi a resposta da AIME, né? Da NET aqui pro uso da audição. Então, foi uma pontuação 3,5. Então, ficou entre o 3 e o 4 novamente. Vamos entender por quê. O 3 traz o seguinte. A resposta aos sons podem variar. Ignorá-lo nas primeiras vezes, ficar assustado com os sons do seu cotidiano, tapar os ouvidos, então ter esse comportamento que a gente também sabe que é muito comum dentro do transtorno do espectro autista, né? E o número 4 traz o seguinte, né? O grau 4, há uma sub ou uma hiperreatividade aos sons de forma extrema, independente do tipo de som, tá? Por que nós temos essa resposta? Vamos lá. A AIME reage de modo surpreendente a sons. Já tapou o ouvido para sons baixos, do tipo pisar na grama, e também a frequência de piano no volume alto. Ela tem uma audição peculiar, ao passo de corrigir o professor de canto dizendo que o mesmo cantou errado, no tom diferente ou no ritmo, e etc. E eu lembro que a NET também contou aqui pra gente ontem de, ao mesmo tempo, colocar um fone de ouvido com música extremamente alta. Então, a mesma coisa da questão do olhar. É o que foge de uma normalidade esperada do uso do som, do uso da audição. Então, certos sons incomodam muito, doem muito. Já outros sons, tá tudo certo. Então, é uma seletividade também. Então, isso é algo importante que a gente tem que prestar atenção. Por isso que eu adoro a escala CARS, porque ela traz todas essas características minuciosamente para a gente estar avaliando. Tá?
Então, é muito importante que a gente entenda que tanto do olhar quanto da audição são extremos muito grandes. Então, certos barulhos incomodam muito, enquanto outros tá tudo bem com um fone escutando uma música muito alta. Então, a gente tem essa característica na AME propriamente dito, tá? Então, vamos para a próxima. Boa noite, são muitas informações interessantes. Ah, que bom, fico feliz. Então, é isso mesmo, é isso que é importante. A gente tá entendendo aí os nossos atípicos. E a número 9, o uso do paladar, olfato e do tato. A resposta, neste caso aqui da AME, foi uma resposta nível 4, tá? Há um comportamento de cheirar, colocar na boca ou pegar objetos pela sensação em si, sem o objetivo da exploração do objeto. Pode haver uma completa falta de resposta à dor, assim como uma hiperreação a algo que é só levemente desconfortável. Eu ainda acrescentaria aqui a questão do frio e do calor. Tem essas sensações diferentes, às vezes está muito frio e a criança não sente o frio, ou tá muito calor, a criança não sente o calor, tá de blusa, tá? Então, o que devemos fazer quando a criança fica incomodada com o som? É importante que a gente, se a criança fica incomodada, né, a ponto dela realmente estar tendo um sofrimento, é importante que a gente tire ela do ambiente para que ela não entre em crise, tá? Mas é importante também que seja trabalhado aos poucos a introdução dela a certos sons pra gente ir treinando, porque nem sempre, né, a gente vai conseguir realmente tirar a criança deste lugar, mas é um trabalho que tem que sendo feito aos poucos com essa criança, com os diferentes tipos de som. Na área da fonoaudiologia entende muito sobre isso e trabalha muito essa questão de fazer essa estimulação auditiva, tá? Então, olha só, né? Essa questão do frio, essa questão do calor é muito diferente. A questão da etiqueta na roupa, de certos tipos de tecido, tudo isso entra aqui como com essa dificuldade do tato também, tá? Então, vamos lá, vamos ver o exemplo que nós temos aqui. A síndrome de Pica, né, para quem não conhece, é bem importante estar dando uma pesquisada, essa questão de comer coisas não comestíveis, basicamente, né, demoraria um tempo pra gente estar explicando, mas vamos lá. Evidencia o comportamento, como papel, shampoo, detergente, madeira, borracha, grafite, plástico, sabonete. Só não gostou do shampoo e do sabonete. A Emê costuma cheirar coisas antes de levar na boca. Também fica se mordendo os lábios, a boca tem pele mais grossa por isso. Tá? Então, cortar as unhas, pele dos dedos até sangrar. Então, é uma hipossensibilidade, não sente dor enquanto está se mutilando, enquanto está se machucando, tá? Então, essa é uma outra questão. Eu atendi uma vez uma menininha, ela, na época da avaliação, ela estava, acho que com 2 anos e meio, se eu não me engano, e ela estava brincando com uma bonequinha enquanto estava aplicando o Proteia R nela. E essa bonequinha, ela colocou a bonequinha aqui e a bonequinha prendeu aqui no cabelo dela, né? Ficou com a mãozinha enroscada. Ela simplesmente pegou a boneca e puxou, tirou um maço de cabelo assim, e como se nada tivesse acontecido. Então a gente percebe uma sensibilidade, tem uma dificuldade nessas sensibilidades, tá? Então, isso também é muito importante. Crianças dentro do espectro autista vão, por exemplo, tomam vacina como se não fosse nada, sendo que outras crianças da mesma idade a gente percebe que tem um medo, que tem um outro tipo de reação, tá? Então, isso também é muito importante que a escala CARS traz pra gente. Então, vamos para a próxima. Medo e nervosismo, tá? Também nós temos aqui como resposta na escala que a AME, né, dentro do comportamento da AME, é o grau 4, tá? A manutenção de medo mesmo após repetidas experiências de esperado bem-estar. Na consulta de avaliação, né, quando acontece com a gente lá, prestem bastante atenção, tá, profissionais? A criança pode estar amedrontada sem razão aparente. Então, aquele medo extremo, exagerado. É extremamente difícil acalmá-lo. Pode também não apresentar medo, né, de autoconservação a cachorros, por exemplo.
tem um cachorro enorme, a criança vai, né, não tem essa noção do perigo. Tá? Há riscos de rua, há trânsito, como outras da mesma idade teriam, né, evitariam esse tipo de situação, tá? Vamos ver o exemplo aqui. Pera aí, gente, que às vezes tá uma travadinha, rapidinho. Aqui. Todos os dias ela pergunta se eu a amo, se os meninos a amam, são todos os animaizinhos. Está apresentando um comportamento de olhar ao redor como se tivesse alguém a perseguindo, de dia ou de noite. Mesmo que eu diga ou a convença momentaneamente, ela retorna ao comportamento. Dorme com todo o corpo coberto, como se fosse um casulo. Então é um medo extremo, mesmo que já tenha passado por aquela situação, mesmo que já tenha sido provado que aquilo ali não vai fazer mal, que não precisa ter medo. É algo muito forte. E quando que a gente percebe que é algo muito forte? Quando é persistente, tá? E quando causa sofrimento real nessa criança. Quando a gente percebe que essa criança está passando por sofrimento, é algo que não está certo. É algo que precisa ser verificado. Dentro do transtorno do espectro autista, isso acontece bastante. Porque o espectro autista também tem bastante comorbidades. Tá? Então a gente precisa estar atento a essas informações. A gente precisa estar atento porque, se necessário, a fazer uma avaliação psiquiátrica para ver outras pessoas, tem que ser encaminhado, tem que ser feito, tem que ser visto. É muito difícil para o espectro autista separar uma situação da outra relacionada ao medo, tá? A esse nervosismo, a essa tensão, essa rigidez toda que acontece, certo? Vamos então para 11. Nossa questão 11, comunicação verbal. Né? Então aqui na comunicação verbal a gente tem uma pontuação aí da EME de 3,5, tá? Que seria entre o 3 e o 4. Então o que o 3 traz pra gente? A fala pode estar ausente. Quando presente, a comunicação verbal pode ser uma mistura de fala significativa mais fala peculiar, como jargões. Comerciais de televisão, jogo de futebol, reportagens sobre o tempo. Então, falar de uma maneira, de um tom só, de uma maneira mecânica. A ecolalia, então, repete as últimas palavras da frase. Tá? Inversão pronominal, isso aqui é muito importante. Tá? Crianças pequenas, eu estou atendendo um caso específico onde a suspeita é de transtorno do espectro autista. E ele não fala eu quero, eu gosto, ele fala o nome dele, né? Eu, fulaninho, gosto, eu, fulaninho, quer, eu não. Fulaninho gosta, fulaninho quer, fulaninho... Então, tem essas trocas também muito importantes aí, tá? E o número 4 traz... aqui. E quando há fala significativa, podem estar presentes um excessivo questionamento e preocupações com tópicos específicos. Recorte das frases. São os recortes das frases e se liga naquilo ali. E a número 4 seria: não há fala significativa, há grunhidos, gritos, sons que lembram animais ou até sons mais complexos. Tá? A criança pode mostrar persistente e bizarro o uso de conhecimento de algumas palavras ou frases, ou de línguas diferentes, de querer se comunicar em línguas diferentes, tá bom? Então, olha lá, a EME isso acontecia, então a EME quer, a EME, né, e eu não sabia o que era, olha só. Então, a EME quer, a EME gosta, então é uma dificuldade comunicativa que acontece. Então, nesse caso, a EME teve uma pontuação 3,5, então vamos ver aqui o porquê dessa pontuação 3,5, tá? Quando a EME fala, se coloca muito bem, com palavras difíceis e bem articuladas. Há hiperfoco em assuntos. Livros, você sabia, piadas e Harry Potter. Então, se for conversar com ela sobre esses assuntos, é uma comunicação excelente, de palavras, inclusive, muito rebuscadas, digamos, para uma criança. Então, essa parte de comunicação, essa parte que vem dessa comunicação verbal,
também entra lá igual o tato, igual a audição, igual a questão da visão. Tá? São extremos. São extremos. Se não é do meu interesse, eu não me comunico verbalmente. Mas se é do meu interesse, eu comunico verbalmente muito bem. Dou show em especialistas. Tá? Então, essa é por isso que eu gosto da escala Carnes. Ela traz muito bem essas características. Que quando a gente alenca lá com o DSM-5, é isso que nós precisamos entender também do comportamento. Então, a número 12 seria a comunicação não verbal, tá? Então, na comunicação não verbal, a EME tá com uma pontuação 1,5, tá? Que fica entre 1 e o 2. O 1 seria comunicação não verbal é apropriada à situação e à idade da criança. E o grau 2 seria uso da comunicação não verbal é imaturo. A criança somente aponta, mostra sem precisão o que quer numa situação em que a criança normal de mesma idade aponta ou demonstra por objetos de forma mais significativa o que quer. Então, olha só. Vamos ver aqui. A EME se comunica não verbal de modo algumas vezes inapropriado. Bate sem querer, morde sem querer morder, reage de um jeito diferente. Mas também não é algo gritante desse não verbal, tá? É algo que está inapropriado, mas também que é algo fácil de estar regulando, fácil de estar explicando, mesmo que isso venha acontecer novamente. Mas não é algo, no caso da EME, gritante, digamos assim, tá? Então consegue. Já tem graus do transtorno do espectro autista que não, que tem maior dificuldade com isso, que vai apresentar uns comportamentos mais difíceis da gente compreender, tá? Então a gente precisa estar atento a questão da literalidade, não, a questão das figuras de linguagem em algum momento, tá? Ou aquele olhar, e você faz isso e a criança, oi, por que você tá fazendo essa cara pra mim? Por quê, né? Então tem essa dificuldade em estar percebendo essa comunicação não verbal. Atividade é o nosso critério 13, tá? Na EME, nós temos aqui um grau 3 na questão da atividade. Então, a criança pode ser inquieta e ter dificuldade de ficar quieta. Pode aparentar ter uma quantia infinita de energia e não querer ter vontade de dormir à noite. Pode também, olha os extremos novamente, tá, gente? Ser letárgica e exigir grande esforço para a modificação deste comportamento. Pode não gostar de jogos que requeiram atividade física e assim passar por preguiçosos. Na escola isso acontece muito. De crianças com espectro autista, eles têm uma dificuldade motora, de coordenação motora. Isso é intrínseco. Faz parte do transtorno, tá? Essa dificuldade de coordenação motora. Então, eles evitam de fazer as atividades físicas na escola. E não há um entendimento da inclusão relacionada a isso, porque já é visto como preguiçoso que não quer fazer atividade de educação física. Então, olha como é importante a gente entender isso. Esse pontinho aqui. Tá? Então, será que é preguiçoso mesmo ou será que é uma dificuldade? Eu sempre falo que criança não tem preguiça de fazer as coisas. Criança tem dificuldade. Adolescente já é diferente. Mas a criança, se ela não faz certas atividades, é porque ela não consegue. Só que ela também não tem maturidade para chegar e falar, eu não consigo. Ela evita. Ela fala que não gosta. Tá? Ponto importante aqui. Então, vamos ver aqui o que nós temos de exemplo, tá? A EME, muitas vezes, só dorme se for comigo. Se não, passa a noite lendo. A EME, quando diz que vai fazer algo, mesmo que passe a noite inteira, ela finaliza. Mesmo eu dizendo para ir dormir, ela não vai. Bate de frente, não adianta. Ela termina e faz o que ela disse que iria fazer, né? Então, tem tudo isso, olha lá, ó, escuto muito isso na escola, infelizmente, né? Felizmente isso acontece.
As crianças que não lê, a questão da preguiça, Rose, a criança que não lê, ela tem uma dificuldade, né? Não é preguiça, não. Toda criança que lê de uma maneira tranquila, bem formada essa alfabetização, ela vai ter prazer em ler. Ela vai gostar de ler. Se ela está com preguiça, é porque está demandando um esforço maior do que o esperado, que deveria ser para aquela atividade. Então, precisa entender o que está acontecendo. Por que ela está com preguiça de ler? Criança não tem isso. Criança tem dificuldade. Quando algo está demandando demais dessa criança, que ela precisa colocar uma energia muito maior naquilo, aquilo a cansa. Então, ela começa a evitar de fazer isso, tá? Então, olha só, muito bem, gente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Agora, eu até me perdi aqui, porque daí eu fui ler a outra pergunta ali e acabei me perdendo, tá? Deixa eu voltar. Então, vamos lá, gente. Essa questão dos preguiçosos. Então, 14 é o nosso grau e consistência de respostas de inteligência. Atenção! Aqui também entra a questão do muito e pouco. Então, crianças com inteligências altíssimas dentro do espectro autista, que é o caso da Aimee, que tem inteligência altíssima, comprovada no QI. E nós temos aqui também as crianças que têm a inteligência abaixo da média. Só que mesmo a criança que tem um QI elevado, que é muito acima da média, ela apresenta outras dificuldades. Então, ela tem inteligência acima da média para certos conteúdos, certos conhecimentos. Para outros, daí ela já não apresenta, tá? Então, olha só. No caso da Aimee, nós temos um nível 4. Mesmo em uma criança que geralmente não é tão inteligente quanto uma normal da mesma idade, pode haver funcionamento até melhor em uma ou mais áreas. Podem estar presentes certas habilidades não usuais, como talento para música ou facilidade com números. Eu já atendi criança dentro do espectro autista que lia absolutamente tudo com 3 anos de idade, tá? Mas tinha dificuldade em entender os números. E é uma criança muito inteligente. Então, são esses extremos. Vamos ver o exemplo aqui. A Aimee tem muitas habilidades e interesses restritos incomuns. Música, memória, hiperlexia, línguas e etc. Incomum. É algo que não é normal uma criança ter. A gente vê muitas crianças que, dentro do espectro autista, que entendem muito de bandeiras, de estados, de países, de cidades, que não é o usual. Você não vê a maioria das crianças com esse comportamento. Então, aqui nessa questão da inteligência, entra muito a questão do interesse restrito. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Se a gente tem um hiperfoco e a gente repete muito aquele estímulo, cada vez ele vai ficando melhor naquela área. Se a gente não estimular as demais, as outras áreas vão ficando com menos habilidades. Então, é estimulação. Então, já tem um hiperfoco, já tem a habilidade acima da média. Então, obviamente, essa criança vai ter hiperfocos muito fortes e interesses restritos no comportamento, tá? E a 15, que é a última pergunta que eu falo para vocês, que é muito importante que seja feito para os pais, é qual a impressão relacionada ao autismo, né? Em que nível que eles acham que isso se enquadra. A criança apresentou, de acordo com a NET, é um nível 3 aqui, que ela apresentou um número de sintomas considerável de moderado, né, grau de autismo. Então, muito bem, gente. Nós tivemos uma pontuação final do teste de... agora, deixa eu fazer aqui de novo, que eu anotei e não apareceu aqui. Mas a gente teve uma pontuação aonde enquadrou aqui, né, em um TEA severo, digamos assim, né? De grau 3, podemos dizer. E a gente tem dentro, quem quiser anota aí para não esquecer agora, tá? Anota. Uma criança típica teria uma pontuação de 15 a 29,5.
de acordo com a CARS. Uma criança com autismo leve a moderado teria uma pontuação de 30 a 36,5. E um autismo grave, né, nível 3, seria acima de 37 pontos. Então, a gente tem esses níveis, tá? Lá, Márcia, mas essas minhas maravilhosas que eu adoro. Isso mesmo, é que eu tava em dúvida se era 43 ou 46, e daí teve um 41 antes, enfim. 46,5 foi a pontuação final. Então, lembrando, vou repetir para quem quiser anotar. Normal seria de 15 a 29,5. Normal aqui, tido nessa nomenclatura, seria típico, uma criança típica. Autismo leve a moderado, grau 1 a grau 2, seria de 30 a 36,5. E grau 3 seria acima de 37 e a gente teve uma pontuação de 46,5. Então, é um autismo, né, um dentro do espectro importante, né, com várias características, nós analisamos todas elas aqui, bem específicas, que agora é necessário fazer a mudança desse comportamento, os estímulos necessários para que esses comportamentos venham a diminuir de grau, né? A ter menos prejuízo e que a AIME saiba lidar com essas características na sua vida, tá? Que ela consiga utilizar essas habilidades na sua vida. Deixa eu ler aqui. Os professores rotulam, principalmente nos conselhos de classe, é muito triste, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, agora que a Márcia falou isso aí. Outra coisa que eu tenho pavor dentro da escola, que acontece entre professores, eu acho que isso nunca deve ter acontecido com vocês, é início do ano, quando a gente vai começar o ano, vem a professora do ano anterior e fala assim pra gente: ah, você ficou com o fulaninho? Aí você olha lá na tua lista, né, de alunos, lista de chamada, tá o fulaninho lá. Aí você fala assim, tá comigo. Aí a professora já olha e fala assim: meu Deus, boa sorte, Deus que me livre essa criança. Ai, ainda bem que o ano acabou, que eu me livrei dessa criança. Gente, eu já vi tanto disso, mas tanto disso, que é muito triste. Nos conselhos de classe isso acontece muito, infelizmente. Eu batia de frente com certas professoras quando eu trabalhava na escola. Eu também, Márcia. Na verdade, muito. Por essas questões, né? Sou eu, Silene, na sua informação consigo visualizar algumas crianças que eu conheço. Olha que bom! Fico muito feliz, porque é justamente isso. Nós conseguirmos olhar, nós conseguirmos identificar certas características e falar: nossa, é aquilo lá que eu vi, que eu fiquei sabendo, e a gente pesquisa mais, né? Hoje a Aimee ganhou o ECA, né? Net, ela queria o Estatuto da Criança e do Adolescente já faz um tempo, e hoje ela ganhou, fiquei bem feliz na hora que eu vi, muito legal. Então, gente, é o seguinte, a escala CARS, ela traz todas essas características muito importantes pra gente. Mas é importante, novamente, eu falar que não é somente ela que faz um processo avaliativo. Somente ela dá um indício. Ela é uma das ferramentas a serem utilizadas. Existem outras, existem o SRS-2, existe o Proteia, existe o ATA, tem o ADOS, tem várias outras, né? Então, existem vários outros questionários além do nosso DSM-5. Então, é muito importante que a gente saiba disso, tá? No método NeuroPP Avalia, eu ensino a escala CARS. A gente vai analisar, a gente vai observar cada caso. E também o SRS-2, também a ATA, também a MChat, tá? Também todas essas outras escalas relacionadas além das escalas dos testes de funções executivas, dos testes relacionados ao desenvolvimento infantil, ao TDAH, a vários outros transtornos e também os de aprendizagem, dos transtornos de aprendizagem, utilizando o TDE2.
Então, gente, dentro do método NeuroPP Avalia, eu ensino você a utilizar todas essas ferramentas e poder sair e ir lá pegar o teu paciente, o teu aluno e aplicar e começar a entender o que está acontecendo com ele. Assim como aconteceu com a Aimee. Quem não assistiu a live, assiste ontem, onde a Nete explica, se não fosse esse raio-x todo avaliativo, como seria a pontuação da Aimee hoje? Mesmo tendo raio-x e a mãe estimulando em casa, fazendo o que é possível, como seria? Tá? Então, assim, é necessário que a gente entenda as crianças para a gente conseguir ajudar. Então, a escala CARS é uma delas, que é muito importante. E agora eu tenho uma novidade para vocês. Muito legal. Não foi fácil de conseguir, mas a gente conseguiu. Então, para quem não estava conseguindo se inscrever no método NeuroPP Avalia por questão de cartão de crédito e tudo mais, está liberado a compra através do boleto bancário, tá? Através do boleto direto na plataforma da Hotmart, tá? Vai ter, então vocês podem estar me pedindo o link, eu envio o link para vocês, aonde vocês vão poder parcelar no boleto para aprender todos esses testes, para entender todas essas características e para eu poder te dar a mão e te ajudar a fazer a mudança na educação. Ajudar mães, assim como eu tenho o prazer de ajudar a Nete, como eu tenho o prazer de ter feito parte da avaliação e continuo perto, vendo o caso até hoje, muitas lutas, muitas dificuldades, por questão de inclusão, não está do jeito ainda que deveria ser, mas a gente continua, porque a gente tem dados para provar a necessidade das adaptações para a Aimee. Então, se você não tinha feito a matrícula no curso ainda, entra em contato, vem fazer o curso Método NeuroPP Avalia, vem conhecer os outros testes que eu vou te ensinar e eu vou fazer a mentoria contigo para pegar na sua mão e mostrar cada passo que você precisa fazer para se tornar a referência na avaliação do neurodesenvolvimento e dentro da inclusão. E dentro do processo de entendimento de crianças atípicas, tá? E outra coisa, gente, o acesso ao curso é 1 ano, tá? Tem as nossas aulas que vão ter os tira-dúvidas ao vivo. Toda semana nós vamos fazer o tira-dúvidas ao vivo. Lá no curso, os módulos são todos separadinhos, bem certinho para vocês entrarem diretamente naquele teste que vocês querem saber e assistir de novo se necessário. Vai ser separado qual é o teste, como que aplica, como que pontua, como que corrige, como que interpreta, passo a passo para não ficar dúvidas. Além de que vocês vão ter o meu acesso no WhatsApp o tempo todo, então vocês vão me mandar mensagem, pode mandar mensagem, não tem problema, eu vou estar respondendo vocês sim nas dúvidas de vocês. Eu não quero formar uma turma aleatória, eu quero formar pessoas que vão se comprometer em fazer do jeito certo, científico, o trabalho com as crianças. Tá? Eu tô aqui para te ajudar, eu estou aqui para te mostrar o caminho esse que eu demorei tempo para chegar. E eu arrumei, tô deixando tudo prontinho para vocês. E eu quero vocês do meu lado fazendo a força na inclusão social com validação científica, tá? Com resultados científicos. Só essa escala, gente. Agora eu quero que vocês participem aqui comigo. Só essa escala que a gente fez já dá ou nos dá um outro olhar para entender crianças que estão dentro do espectro autista. Respondam para mim. Fez diferença na vida de vocês o olhar de vocês a partir de entender a escala CARS? Fez ou não fez? É isso que eu quero saber. Se o que eu tô trazendo aqui para vocês fez diferença. Eu quero ver. Porque eu tenho plena certeza que do jeito que vocês entraram, vocês não vão sair da live.
Vocês vão sair com conhecimento, sim, agregado. Vocês vão sair com um olhar mais apurado. Vocês observaram enquanto eu estava falando que tenho certeza que veio na cabeça de vocês várias crianças que vocês já conheceram, que já passaram por vocês na sala de aula, que já passaram por vocês porque é da família, que já passaram por vocês porque está no consultório. Eu tenho certeza que isso aconteceu. Calibrando o olhar com dado científico, porque isso aqui é comprovado cientificamente. E eu quero mostrar pra vocês, quem chegou atrasado, isso não tem problema, vai ficar gravada, tá? Vou deixar lá na página do perfil. Então eu quero ensinar vocês a fazer isso. Eu quero mostrar pra vocês como vocês podem fazer isso. Se essa escala, que é uma escala, já abriu o olhar de vocês, imaginem o método NeuroPP Avalia todo. Como que vocês acham que vocês vão sair? Como que vocês acham se com uma, eu tenho certeza que já fez diferença na vida de vocês. Imagine todo o método NeuroPP Avalia. Tá? E é o seguinte, gente, hoje é segunda-feira. As inscrições para a turma só vão até quinta. Quinta-feira fecha e eu não tenho previsão de quando eu vou abrir turma novamente, porque eu tenho toda a galerinha da mentoria e eu sou professora. Eu vou dar a mão para cada um, eu não vou simplesmente largar, tá? Então, não sei quando vai ter outra turma, porque eu tenho a atenção para quem está entrando nessa turma, tá? Então, se você realmente quer fazer essa virada de olhar, de chave, de carreira, de vida, vem pra turma que eu vou ensinar você a fazer isso, tá? Só a CARS, eu já tenho certeza, como a maioria respondeu ali que sim, já mudou bastante coisa, já mudou o olhar, já sabe, né, que tem agora um protocolo, tem gente que já usava antes, né, mas que agora também provavelmente acrescentou algum exemplo, algo que eu tenha falado, acrescentou em informação. Então, você precisa utilizar. Isso já está ajudando vocês. Já está vindo. Eu quero ajudar mais. Tá? E quem tá falando pra mim, né, quem falou ali, mas é que é uma questão de que agora eu não tenho condições e tudo. Dentro do método NeuroPP Avalia também eu ensino você a precificar isso. Como você vai cobrar pelo seu serviço de forma assertiva e que as pessoas olhem e falem, essa é boa. Eu acho que todo mundo quer ser conhecido assim, né? Leva lá na fulana porque ela resolve os problemas. Leva lá porque, como a Nete falou ontem, eu tenho o raio-x da minha filha, eu tenho tudo. Eu tenho ela inteirinha para eu conseguir trabalhar. Que o método NeuroPP Avalia conseguiu trazer e entregar isso para ela, aonde ela pode estar ajudando na melhora do quadro dentro do espectro autista da filha dela, tá? Então, hoje mesmo, né, o que acontece? Só hoje no período da manhã, 3 avaliações, 3 pessoas entraram em contato comigo e fechei 3 avaliações, né? Então, é hora da gente pensar, é hora da gente investir, é hora da gente virar a chave, é hora da gente crescer na nossa carreira, é hora da gente se tornar autoridade, é hora da gente trabalhar com a ciência. Então, só lembrando, está podendo comprar o curso no boleto em até 12 vezes. Então, quem quiser, entra em contato comigo, pode ser pelo direct, pode ser lá no grupo do WhatsApp, pode ser da maneira que vocês acharem melhor, que eu mando o link para vocês. E agora, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para estar fazendo, alguma coisa relacionada a CARS, ou enfim, relacionado ao método, ao que vocês quiserem, eu tô aqui disponível
pra estar respondendo as perguntas de vocês. Se alguém quiser entrar aqui, conversar comigo também ao vivo, aparecer aqui comigo, tirar as dúvidas conversando também, é só mandar ali o convite que eu aceito, tá? E chamo aqui pra conversar comigo. Ou as dúvidas de vocês, as perguntas, eu tô aqui pra responder, pra colaborar com o conhecimento, tá? E levar o conhecimento pra todo mundo, que é isso que eu acho que é lindo no nosso trabalho, tá? O curso tem o valor de R$ 1.989,90, tá? Com esse parcelamento no boleto e também no cartão de crédito, tá? Ah, vai ser mandado agora aqui no chat o link, tá? Do boleto, tá? Da compra do livro pelo parcelamento em boleto. Então vai ser enviado aqui agora no link para vocês daqui a pouquinho, tá? Mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais algum questionamento pra gente estar discutindo, pra gente estar conversando? O que vocês acharam da escala CARS? Como foi para vocês utilizar, ver como que se utiliza a escala CARS, entender as particularidades da escala CARS? Se alguém tiver alguma pergunta, ninguém quer entrar ao vivo aqui comigo, não? Tá todo mundo com vergonha? Ô, Márcia, obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz com esses elogios. A gente trabalha e estuda bastante para levar bastante conhecimento, o máximo que a gente puder, e científico, baseado em fatos, digamos assim. Quando eu escrevi o meu livro, eu aprendi muito com isso. Ai, Net. Fernando deveria ser clonada. Oxi. Esses dias teve uma ex-aluna minha que falou assim pra mim que ela queria um presente meu, que daí eu, que o meu presente seria, que o presente que eu poderia dar pra ela seria o meu cérebro. Eu tive que rir, né? Falei, ai, meu Deus do céu. Mas ela formar pessoas já ajuda tudo. Eu quero ajudar as pessoas, tá? A se formarem, a serem a autoridade e poderem ajudar as pessoas, as famílias, as crianças, como eu gosto de fazer e como eu me sinto bem e feliz. Então, gente, é isso, tá? Já faz mais de 1 hora também. Qual o nome do seu livro? Eu vou te mostrar ele. É esse aqui, ó. Ele tá aqui do meu ladinho. Esse aqui é o meu livro. Teoria e Prática da Neuropsicopedagogia. Esse aqui é o meu livro. Mas eu vou disponibilizá-lo gratuitamente também, tá? Então, também vai estar no... Isso mesmo, tá lá no Drive já, tá? Acho que você tem acesso ao Drive, Márcia. Se não tem, me chama no WhatsApp que eu mando o Drive pra você. Certo, gente? Então é isso. Amanhã eu venho com mais uma live. Não se esqueçam, está liberado a venda pelo boleto, tá? Nas parcelas, então é feito lá de acordo com cada perfil, essas parcelas. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo enorme para todo mundo. Boa noite, bom descanso e amanhã a gente se vê aqui novamente para fazer mais uma live. Eu não sei ainda qual vai ser o tema dessa live, mas eu vou colocar agora aqui no perfil uma caixinha de sugestões e vocês podem colocar sugestões de vocês, o que vocês querem que eu venha trazer de informação amanhã para vocês aqui na live. Conto com a participação de vocês, tá bom? Um beijo, gente!